Eu matei o meu pai naquela noite de Natal, não com uma faca ou um tiro, mas com o silêncio que ele merecia após anos de mentiras que devoraram a nossa família como um vinho azedo deixado ao sol. A minha mãe, com os olhos brilhando como as luzes da Rua Augusta em dezembro, embrulhou o cadáver da nossa história comum em papel de presente dourado e atirou-me aos pés, sussurrando: "Aqui está o teu presente, filho, a lista que te libertará." E eu ri, um riso que ecoou pelas ruas empedradas de Alfama, porque a vingança não começa com sangue, mas com o veneno lento de nomes riscados em papel amarelado, cada um deles uma ferida aberta que eu jurara fechar com as minhas próprias mãos. O ar de Lisboa em dezembro tem um cheiro único, uma mistura de castanhas assadas nas esquinas, o sal do Tejo que se infiltra pelas janelas entreabertas e o perfume adocicado das filhós que as avós preparam nos quintais escondidos. Eu sempre odiei o Natal, mas este ano, voltei para casa com o peso de uma fortuna no bolso, não a minha, claro, mas a que eu construíra com unhas e dentes em Londres, longe das sombras que me perseguiam. Financiei tudo, o peru recheado com amêndoas que custava mais do que o salário mensal de um pescador no cais do Sodré, as garrafas de Porto envelhecido que o meu tio Manuel esvaziava como se fosse água benta, e até as luzes LED que piscavam na fachada da casa da minha mãe em Belém, transformando a velha vivenda num farol de falsidade festiva. Eu era o filho pródigo, o que escapara das garras da miséria lisboeta para brilhar num mundo de ternos cinzentos e reuniões em salas envidraçadas. Aos 35 anos, com um apartamento em Mayfair que podia comprar e vender a alma do diabo, voltei porque a minha mãe insistira. "Vem, João, o Natal sem ti é como o fado sem saudade, vazio e sem alma." Ela falava assim, com aquela voz rouca de quem fumara demasiados gitanos nos anos 70, misturando o drama com o pragmatismo de uma mulher que criara 3 filhos sozinha depois de o pai nos abandonar por uma amante em Cascais. Eu financiei tudo, sim, porque o dinheiro era a única língua que ainda me ligava àquela gente. Transferi euros como se fossem confetes, paguei as dívidas do meu irmão mais novo, o Pedro, que apostava em cavalos no hipódromo da Bela Vista, e até comprei um colar de ouro para a minha irmã, a Maria, que chorava por um marido que a trocara por uma enfermeira mais jovem. A ceia correu como um ritual antigo, sob o teto rachado da sala de jantar onde as paredes ainda guardavam ecos de discussões à meia-noite. O meu pai não estava lá, claro que não, ele morrera 10 anos antes, ou pelo menos era o que dizíamos em voz alta. Na verdade, ele vivia em Évora, casado com a terceira mulher, uma viúva com terras de azeitonas que o engordara como um porco para o Natal. Nós fingíamos que ele era um fantasma benevolente, mas eu sabia a verdade, ele vendera a casa da avó para pagar as dívidas de jogo, deixando-nos a mendigar nas ruas de Moraria. Eu perdoara-o, ou assim pensava, até aquela noite. A minha mãe, com o seu vestido vermelho de veludo que lhe apertava a cintura como uma coleira, esperou até o relógio bater meia-noite para me chamar para o terraço. O Tejo lá embaixo brilhava como uma serpente de prata sob a lua cheia, e o vento trazia o som distante de ranchos folclóricos cantando vilancicos em bairro alto. "João, meu filho", disse ela, os olhos fixos no horizonte como se visse fantasmas no rio. "Tu deste-nos tudo este ano, o ouro, o vinho, a ilusão de família. Mas eu tenho algo melhor para ti." Ela tirou do bolso um envelope amarelado, selado com cera vermelha como sangue seco. Dentro, uma folha de papel dobrada, escrita à mão com a caligrafia trêmula dela, nomes, datas, pecados. "A lista negra", murmurou. "Os que te traíram. Os que te roubaram a infância. Começa por eles, ou nunca serás livre." Eu desdobrei o papel ali mesmo, sob a luz fraca de uma lanterna de jardim que piscava como um olho acusador. O primeiro nome, o meu tio Manuel, o irmão da mãe, que me batera aos 12 anos por roubar uma maçã no mercado da Ribeira, quebrando-me 2 costelas e o sonho de ser alguém. Ao lado, uma nota, ele ficou com a herança da avó. 50.000 euros, investidos em ações que evaporaram. O segundo, a Maria, a minha própria irmã, que me acusara de roubo quando eu tentara ajudá-la a fugir do marido abusivo, mandando a polícia atrás de mim e quase me metendo na cadeia de Caxias. Ela mente para sobreviver, escrevera à mãe, mas a mentira dela custou-te a liberdade. O meu coração batia como o sino da Basílica dos Mártires ao longe, um ritmo surdo e implacável. Não era raiva pura, era algo mais profundo, uma fome que se instalara no meu estômago vazio desde que o pai nos deixara. Eu olhei para a mãe, o seu rosto enrugado como o couro de uma botina velha, e perguntei: "Por que agora? Por que eu?" Ela sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. "Porque tu financiaste o Natal, João. Pagaste pela paz falsa. Agora, paga pela verdadeira, com a tua vingança."
Ela virou-se e entrou em casa, deixando-me sozinho com o vento que uivava como um lobo faminto. Naquela noite, não dormi. Deitei-me na cama de solteiro do meu antigo quarto, com o teto manchado de umidade que desenhava mapas de rios secos, e reli a lista vezes sem conta. Havia 7 nomes no total: o tio Manuel, a Maria, o Pedro, o irmão que me roubara o primeiro emprego em construção para ficar com o salário, o antigo patrão na fábrica de conservas de Setúbal que me despedira sem motivo para dar o posto ao filho, a amante do pai que me mandara cartas anónimas de ódio, o padre da paróquia que me excomungara por questionar a fé depois da morte da avó, e por último, o nome do meu pai, riscado 2 vezes, com uma seta apontando para "Ele sabe onde estás". Cada nome era uma cicatriz, uma memória que eu enterrara sob camadas de sucesso londrino. O tio Manuel, com o seu riso gutural e as mãos calejadas de quem pescava sardinhas no porto de Lisboa, batera-me não por uma maçã, mas porque via em mim o reflexo do irmão, o meu pai, o traidor. Eu sentia o osso estalar de novo no peito, o gosto metálico de sangue na boca. A Maria, com os seus olhos castanhos que outrora me olhavam com admiração, traíra-me por medo, mas o medo dela não justificava a mentira que me custara meses na escuridão de uma cela fria. E o Pedro? O Pedro, o irmão mais novo que eu criara como um filho, roubara-me não só o dinheiro, mas a ilusão de que sangue significava lealdade. Ao amanhecer, o sol nascente pintou o céu de laranja como o vinho do Douro, e eu levantei-me com uma clareza que me aterrorizava. A vingança não seria barulhenta, nada de tiros ou gritos nas ruas empedradas. Seria como o fado, lenta, melancólica, infiltrando-se na alma até que a vítima implorasse por misericórdia. Começaria pelo tio Manuel, o mais próximo, o mais podre. Liguei para ele da cozinha, enquanto a mãe preparava o café com pão de mafra, e convidei-o para um passeio pelo Chiado. Tio, vamos beber um copo no à brasileira, como nos velhos tempos. A voz dele tremeu do outro lado da linha, mas aceitou. Ele não sabia que os velhos tempos estavam mortos, e que eu ia enterrá-los de vez. O Chiado fervilhava de gente naquela manhã pós-Natal, turistas com cachecóis vermelhos tirando fotos à estátua de Fernando Pessoa, vendedores ambulantes oferecendo castanhas quentes que enchiam o ar de doçura caramelizada. Encontrei o tio à mesa de ferro forjado do café, o seu rosto envelhecido como queijo de azeitão, marcado por rugas profundas e uma barba rala que cheirava a tabaco. João, rapaz! Que surpresa boa! Exclamou, levantando-se para me abraçar com braços que outrora me magoaram. Eu retribuí o abraço, sentindo os ossos dele frágeis sob a camisa poída, e sorri. Tio, eu voltei para acertar contas. Lembras-te da maçã? Daquele dia no mercado. Ele piscou, confuso, enquanto o empregado nos servia cafés fumegantes em chávenas de porcelana rachada. Maçã. Isso foi há anos, menino. Coisas de miúdo. Mas eu via o pânico nos olhos dele, o modo como os dedos tremiam ao mexer o açúcar. Contei-lhe então, calmamente, como financiar o Natal inteiro, como pagar as suas dívidas ocultas no banco. Sim, eu sabia delas, graças a um investigador discreto em Londres. Tu ficaste com a herança da avó, tio. Investiste em ações que caíram como o Império Romano. E eu paguei por isso, ano após ano, em remessas anónimas para a tua conta. Ele engasgou com o café, o líquido escorrendo pelo queixo como lágrimas tardias. Como? Como sabes? Eu inclinei-me para a frente, a voz baixa como o sussurro de um confessor na sé de Lisboa. A lista, tio. A minha mãe deu-me. E agora, tu vais devolver cada centavo, ou eu conto à família toda, e à polícia, como usaste o dinheiro da avó para apostas em lutas de galos em Alcochete. Não era blefe, eu tinha os documentos, fotocopiados e selados num cofre em Belém. Ele chorou ali mesmo, no meio do café, um choro rouco que se misturava ao burburinho da rua. Perdão, João. Eu era um homem amargo, como o teu pai. Eu levantei-me, deixando uma nota de 50 euros na mesa, o suficiente para o café e a humilhação. O perdão é para os fracos, tio. Paga até ao fim do ano, ou a lista negra torna-se pública. Saí de La Brasileira com o sol a bater-me nas costas como uma bênção pagã, e pela primeira vez em anos, senti o peso no peito aliviar-se um pouco. A vingança era como o vinho do Alentejo, forte no início, mas deixando um travo que perdurava. Voltei para casa a pé, pelas calçadas tortas do Bairro Alto, passando por lojas de azulejos onde artesãos pintavam cenas de santos e marinheiros. O meu telefone vibrou, uma mensagem da Maria.
Obrigada pelo colar, irmão. Vem almoçar hoje. Sorri para o ecrã. O segundo nome na lista esperava, e eu estava pronto para o banquete. O almoço na casa da Maria era um ritual de aparências, servido numa mesa de madeira de castanheiro que rangia como ossos velhos sob o peso dos pratos de arroz de marisco e salada de polvo. A casa dela ficava em Benfica, num bairro de blocos cinzentos onde o cheiro de churrasco pairava no ar como uma promessa não cumprida, e as crianças jogavam à bola nas ruas com balizas improvisadas de caixotes. Eu cheguei com uma garrafa de vinho verde de Monção debaixo do braço, fresco, ácido, como a verdade que eu ia servir. A Maria abriu a porta com um sorriso forçado, o colar de ouro que eu lhe dera brilhando no pescoço como uma corda de enforcado disfarçada de joia. João. Entra, o marido está no trabalho, mas as miúdas vão adorar o tio rico. As miúdas, as minhas sobrinhas, de 8 e 10 anos, correram para mim com abraços pegajosos, cheirando a pastilhas de hortelã e desenhos de escola. Eu brinquei com elas no quintal minúsculo, enquanto a Maria punha à mesa, contando anedotas sobre Londres que as faziam rir com olhos arregalados. O tio tem um carro que voa? Perguntou a mais nova, a Ana, com tranças ruivas como as da mãe. Não voa, mas anda mais depressa que o comboio para Sintra, respondi, bagunçando-lhe o cabelo. Por dentro, porém, o meu estômago revirava-se. A Maria traíra-me há 5 anos, quando eu tentara tirá-la de casa do marido, um canalha de Oeiras que a espancava como se fosse um saco de boxe. Eu arranjara um apartamento em Cascais, pagara o primeiro mês de renda, mas ela, apavorada, acusara-me de assédio à polícia. Ele quer forçar-me a fugir, dissera ela aos agentes, e eu passara 3 meses em prisão preventiva, a apodrecer numa cela que cheirava a urina e desespero. Agora, sentados à mesa, com o sol de inverno filtrando-se pelas cortinas de renda feitas pela avó, eu observava-a. Os seus olhos castanhos, outrora cheios de cumplicidade fraterna, agora desviavam-se dos meus como peixes fugidios no aquário do oceanário. O Natal foi lindo, graças a ti, disse ela, servindo-me uma colherada de arroz fumegante. O Pedro disse que tu salvaste as festas. Eu assenti, mastigando devagar, sentindo o sabor do marisco misturar-se ao fel na boca. Sim, financiei tudo. Até o colar que usas, ouro de 18 quilates, como mereces. Ela tocou no pingente, corando levemente. És um santo, João. Foi aí que tirei o envelope da lista do bolso do casaco, deslizando-o pela mesa como uma carta de baralho num jogo de póquer. Lê isto, Maria. É o meu presente de volta. Ela franziu o sobrolho, desdobrando o papel com dedos hesitantes. Os seus olhos percorreram as linhas, parando no nome dela. Maria, traiu o irmão por medo. Custo, 3 meses de liberdade roubada. Devolve o que tomaste, a confiança. O garfo caiu-lhe da mão, tilintando contra o prato como um sino fúnebre. O quê? Isto? A mãe. Ela é louca, João. Aquela noite, eu estava em pânico, o marido ameaçava-me, eu pensei que tu ias piorar tudo. Eu inclinei-me para a frente, a voz baixa para não assustar as miúdas que brincavam na sala ao lado, assistindo a um desenho animado na televisão antiga. Pânico? Tu mandaste a polícia atrás de mim, Maria. Eu, que te dava o último euro do salário para comprares comida para as raparigas. Eu, que dormia no carro em Setúbal para te proteger. E tu pagaste com uma mentira que me custou o emprego, a reputação, tudo. Lágrimas brotaram nos olhos dela, escorrendo como chuva de inverno pelas bochechas. Eu pedi perdão, João. Centenas de vezes, por mensagem, por carta. Por que agora? Porque eu financiei o Natal, respondi, friamente, como se recitasse um fado de Amália Rodrigues. Paguei pela família que não tenho. E a mãe deu-me esta lista para lembrar-me que o sangue não lava as traições. Ela soluçou, cobrindo o rosto com as mãos, o colar balançando como um pêndulo de culpa. O que queres de mim? Dinheiro. Eu não tenho nada. Eu sacudi a cabeça, levantando-me devagar. Quero que confesses. À polícia, ao marido, às miúdas quando crescerem. Conta a verdade sobre aquela noite. E depois, talvez, eu perdoe, como tu pediste. Saí da casa dela com o coração a martelar como um motor de um elétrico subindo a colina de Estrela, e dirigi-me para o Parque Eduardo VII, onde os pavões exibiam caudas iridescentes sob o céu azul pálido. Sentei-me num banco de ferro,
olhando para o castelo de São Jorge ao longe, uma fortaleza que resistira a terremotos e invasores. A vingança era assim, uma fortaleza que eu construía pedaço a pedaço, com cada nome riscado. O telefone tocou, era o Pedro, o irmão. Mano, onde estás? A mãe disse que tens uma lista. Que raio é isso? Ri baixinho, o som perdido no vento que agitava as oliveiras. Vem ao Rossio ao pôr do sol, Pedro. Vamos falar de cavalos e de dívidas. O Rossio era o coração de Lisboa, uma praça de fontes secas e estátuas de bronze que vigiavam os transeuntes como juízes silenciosos. O Pedro chegou atrasado, como sempre, com o casaco de cabedal poído e o cheiro de cerveja Superboc no hálito. Aos 28 anos, ele ainda tinha o rosto de um rapaz, mas os olhos fundos de quem perdera apostas demais. Abraçamo-nos como irmãos, mas eu sentia a tensão nos ombros dele, como cordas de guitarra mal afinadas. Então, essa lista. A mãe está a ficar maluca com a idade, disse ele, sentando-se na borda da fonte do Dom Pedro IV, acendendo um cigarro com mãos trêmulas. Contei-lhe tudo, sem rodeios, como ele me roubara o primeiro salário na obra em Almada, fingindo um acidente para ficar com o pagamento da seguradora, como usara o meu nome para um empréstimo que nunca pagou, deixando-me com credores à porta. Eu financiei o teu Natal, Pedro, as prendas para a tua namorada, o fato novo que usaste na ceia. Mas tu financiaste a tua ruína com o meu suor. Ele cuspiu o fumo para o lado, os olhos flamejando como os fogos de artifício no Tejo na véspera. Eras o irmão mais velho, João. Devias proteger-me, não julgar. Proteger, ecoei, a voz subindo como uma onda no mar da Ericeira. Eu protegi-te desde os 10 anos, quando o pai se foi e tu choravas debaixo da cama. Dei-te o meu quarto, o meu futuro. E tu pagaste com traição. Ele baixou a cabeça, o cigarro queimando-se até ao filtro. Eu ia devolver, juro. Mas os cavalos. Eles correm depressa demais. Eu entreguei-lhe uma cópia da lista, dobrada como um testamento. Devolve agora, Pedro. Vendo o que tens, a mota, o relógio que te dei. Paga a dívida, ou eu conto à tua namorada como usaste o dinheiro dela para apostas em Badajoz. Ele chorou então, um choro de homem quebrado, e quando na praça vazia onde o acordeonista tocava Grândola, num canto distante. Não me deixes assim, mano. Mas eu já me afastava, as sombras do entardecer alongando-se como dedos acusadores. A lista negra encolhia, 2 nomes riscados, 5 por vir. A noite caía sobre Lisboa como um manto de veludo negro, e eu sentia o veneno da vingança correr-me nas veias, quente e inevitável. O antigo patrão, o Sr. Costa, vivia agora numa vivenda em Oeiras, com vista para o mar que lambia as praias de Carcavelos como um amante infiel. Eu marquei uma reunião no seu escritório improvisado, uma garagem convertida em consultório de contabilidade, cheia de pilhas de papéis amarelados e o cheiro acre de café requentado. Dirigi até lá num táxi amarelo, o condutor tagarelando sobre o trânsito na ponte 25 de Abril, mas eu mal ouvia, a minha mente girava em torno do terceiro nome na lista, Sr. Costa, despediu injustamente para favorecer o filho. Custo, anos de instabilidade laboral. Exige, humilhação pública. Eu entrara na fábrica de conservas em Setúbal aos 18 anos, fresco do liceu com sonhos de ascender a supervisor. O Costa, um homem atarracado com bigode grisalho e riso de hiena, prometera-me o mundo, trabalha duro, rapaz, e um dia esta fábrica é tua. Trabalhei, turnos de 12 horas enlatando sardinhas que fediam a mar morto, mãos cortadas por abridor enferrujado, costas doídas de carregar caixotes para o Porto de Sines. Mas quando o filho dele, o Ricardo, um playboy de 22 anos com diploma comprado em Espanha, quis o posto, o Costa despediu-me sem uma palavra de aviso. Não há lugar para ti, João. Vai para Londres, como os outros. Eu parti, sim, mas com ódio entranhado como o sal nas conservas. Agora, aos 35, bati à porta da garagem com o sol poente tingindo o céu de púrpura como uvas de colares. O Costa abriu, os olhos semicerrados em suspeita. João. O miúdo das sardinhas. Entra, entra. O espaço era claustrofóbico, iluminado por uma lâmpada nua que zumbia como uma vespa irritada. Sentámo-nos em cadeiras de plástico, e ele ofereceu-me um copo de aguardente de medronho, forte como o soco de um toureiro. O que te traz por cá? Saudade das latas.
Eu sorvi o licor, sentindo queimar a garganta como ácido. Saudade. Não, Sr. Costa. Contas. Eu financiei o Natal da família este ano, tudo, desde o bacalhau até às dívidas. E lembrei-me de si. Desdobrei a lista, apontando o nome dele com um dedo firme. Ele leu, o bigode tremendo. Que disparate é este? Uma lista. A tua mãe anda a delirar com os medicamentos. Mas eu via o suor perlar-lhe a testa, o modo como desviava o olhar para a janela onde o mar agitava-se como um animal enjaulado. Você despediu-me para o Ricardo, que destruiu a secção de atum em 6 meses com a sua incompetência. Eu sei, porque contratei um detetive, os registros da fábrica mostram as perdas. E agora, Sr. Costa, você vai confessar publicamente, num anúncio no jornal local, ou num post no Facebook da empresa. Desculpem o erro com João, o melhor trabalhador que tive. Ele riu, um riso forçado que ecoou nas paredes de betão. Estás louco, rapaz? Eu construí isto do nada, não me curvo a ameaças de um imigrante. Ameaças? Não, era justiça poética. Tirei do bolso um dossiê, extratos bancários mostrando transferências suspeitas do Costa para offshores nas Ilhas Caimão, pequenas fraudes fiscais que um whistleblower anónimo, eu, claro, podia entregar à autoridade tributária. Escolha, a confissão ou o fisco à porta. Eu financiei a paz familiar, agora, financio a sua ruína se necessário. Ele empalideceu, o copo de aguardente derramando-se na mesa como lágrimas de rendição. Porquê? Foi há anos. Porque a lista negra não esquece, Costa. Como eu não esqueci o cheiro de sardinhas que me perseguiu nos sonhos. Saí dali com o mar a rugir ao fundo, uma tempestade a formar-se no horizonte como o meu humor. O quarto nome, a amante do pai, a Inês, que vivia em Cascais numa casa de veraneio que o meu pai comprara com o nosso dinheiro. Marquei um café no Paulas, um spot chique com vistas para a Baía de Cascais, onde iates balançavam como brinquedos de ricos. Ela chegou pontual, elegante aos 50 anos, com cabelo loiro tingido e um vestido de linho que sussurrava luxo. João. O filho do meu. Do teu pai. Que surpresa. Conversámos de banalidades, o tempo, o vinho da região, mas eu sentia o ódio borbulhar como um espumante de bairrada. A Inês fora a terceira mulher dele, a que me mandara cartas anónimas. O teu pai é meu agora. Fica-te com as tuas misérias lisboetas. Cada palavra uma facada, cada envelope um lembrete de que o amor dele valera menos que um postal de férias. Eu sei das cartas, disse eu, abruptamente, deslizando uma cópia da lista pela mesa de mármore. E da casa, comprada com a venda da nossa avó em Moraria. Ela congelou, o garfo de sobremesa, um pastel de nata, a meio caminho da boca. Isso foi há tanto tempo. Teu pai e eu. Foi amor. Amor. Ri, um riso seco como o vento do Atlântico. Amor que me deixou sem teto aos 15 anos. Eu financiei o Natal para esquecer, mas a mãe recordou-me. Agora, vende a casa e devolve o valor à família, ou eu publico as cartas, com o teu nome e morada. Lágrimas genuínas brotaram, misturando-se ao açúcar em pó do pastel. Ele disse que tinhas perdoado. Perdão é para os tolos, Inês. A lista é para os justos. Dirigi de volta a Lisboa sob chuva fina, os limpa-vidros batendo um ritmo fúnebre. O quinto nome, o Padre Francisco, da Igreja de São Roque, onde eu fora batizado e onde a avó jazera no funeral. Ele excomungara-me aos 20, por questionar a providência divina depois da morte dela. Deus leva quem quer, rapaz, não questiones. Mas eu questionara, e ele retaliara com um sermão público que me marcara como herege na paróquia. Encontrei na sacristia, o cheiro de incenso e cera de vela pairando como fantasmas. João, o filho perdido. Confessa-te. Confessei, sim, a raiva, a lista, os nomes riscados. Ele ouviu, o rosário tilintando nos dedos envelhecidos. Vingança é pecado mortal. Então excomungo-me de novo, padre. Mas primeiro, confesso o seu, como usou as doações da avó para o restauro da torre, deixando-nos sem um tostão para o funeral. Ele empalideceu sob a luz das velas. Como sabes? A lista, padre. A mãe vê o que Deus ignora. Forcei-o uma doação anónima à família,
o valor exato da herança desviada. Ele cedeu, murmurando ave-marias enquanto eu saía para a noite estrelada de Lisboa. A lista encolhia, 2 nomes restantes. O Pedro já pagara, choroso, o Costa prometera o anúncio. Mas o sexto? O pai. O veneno atingia o coração agora. A viagem para Évora era um purgatório de autoestrada poeirentas, com vinhas de Alentejo estendendo-se como tapetes vermelhos sob o sol impiedoso de dezembro tardio. Eu alugara um carro em Lisboa, um Seat Ibiza cinzento, discreto como um confessor, e parti ao amanhecer, o rádio sintonizado em fado radiofónico que cantava de amores perdidos e saudades incuráveis. O sexto nome na lista era o Pedro, mas não o meu irmão, era o pai, o traidor primordial. António abandonou a família, vendeu tudo por luxos. Custo, a infância. Exige, o fim. Eu não vira o pai desde o funeral da avó, há 15 anos, quando ele aparecera de fato escuro, cheirando a loção aftershave barata, e murmuraram, sinto muito que soara falso como moeda de 3 tostões. Ele mudara-se para Évora com a terceira mulher, a viúva das azeitonas, e construíra uma vida de aparente tranquilidade, uma quinta pequena com oliveiras centenárias e um lagar que produzia azeite premiado. Mas eu sabia a verdade, graças à mãe e aos seus contactos discretos, ele bebera os lucros em tabernas de Montemor Novo, apostando em touradas e deixando a mulher a gerir as dívidas. Cheguei à quinta ao meio-dia, o portão de ferro rangendo como um lamento ao abrir-se. A casa era de adobe branco, com azulejos azuis na fachada que evocavam o sul profundo, e o ar cheirava a terra quente e ervas selvagens. A mulher dele, a Isabel, uma morena robusta com mãos calejadas de apanhar azeitonas, recebeu-me na varanda, os olhos semicerrados em curiosidade. João. O filho do António. Entra, ele está no lagar. Levei uma caixa de vinhos do Douro como ofrenda falsa, e seguia pelo pátio de cascalho, onde galinhas ciscavam como fofoqueiras de aldeia. O pai emergiu do lagar como um fantasma sujo de azeite, o cabelo grisalho colado à testa, o corpo ainda atlético aos 60 anos de caçadas e vindimas. Filho, exclamou, limpando as mãos numa flanela encardida e abraçando-me com força que cheirava a suor e orgulho fingido. Sentámo-nos na cozinha, uma sala fresca com paredes caiadas e uma lareira onde lenha crepitava preguiçosamente. A Isabel serviu pão alentejano com azeite e queijo de serpa, e por um momento, foi como se o tempo não tivesse passado, como se eu fosse o miúdo que ele levava a pescar no sado. Contas-me de Londres, disse ele, cortando fatias grossas de pão. Sucesso, hein? A mãe diz que financiaste o Natal inteiro. Assenti, mastigando devagar, sentindo o azeite escorrer como óleo na engrenagem da minha raiva. Sim, pai. Paguei por tudo, as luzes, o vinho, as mentiras. E trouxe-te algo. Tirei a lista do bolso, desdobrando-a sobre a mesa de carvalho. O nome dele saltava como uma sentença de morte, riscado 2 vezes, com a nota da mãe, ele sabe onde estás. Acaba com isto. Ele leu, o garfo parando a meio caminho da boca. Que merda é esta? A tua mãe. Ela sempre odiou-me. Mas eu via o pânico, o mesmo que vira no tio, na irmã, o reconhecimento de pecados não confessados. Tu abandonaste-nos, pai. Vendeste a casa da avó por 200 contos, na época, e gastaste em amantes e apostas. Eu cresci a mendigar em Alfama, enquanto tu bebias Porto em Cascais. Ele baixou os olhos, o queijo derretendo no prato como a sua defesa. Eu errei, João. O amor pela Isabel foi mais forte. Amor, cuspi a palavra como um caroço de azeitona. Tu vendeste a minha infância por isso. Eu financiei o Natal para fingir família, mas a mãe deu-me a verdade, a lista negra. Agora, devolve, vende a quinta, dá o dinheiro à mãe, ao Pedro, à Maria. Ou eu conto tudo, aos jornais alentejanos, aos credores que te perseguem desde Évora a Beja. A Isabel, que ouvira da porta, entrou na cozinha com olhos flamejantes. É verdade, António. Usaste o nosso suor para o passado. Ele desabou, a cabeça entre as mãos, soluçando como um touro ferido na arena de Salvaterra. Eu saí da quinta com o sol a pino, o Alentejo estendendo-se infinito como o meu alívio misturado a vazio. O pai prometera, transferências bancárias, papéis assinados. Mas o último nome. O sétimo, que a mãe adicionara num pós-escrito tremido, tu próprio, João. A raiva que te consome.
vinga-te dela também. O que? Eu? A lista virara-se contra mim. Voltei a Lisboa sob estrelas que piscavam como olhos acusadores, e confrontei a mãe na cozinha de Belém, onde ela preparava sopa de cação. O que significa isto? Eu na lista. Ela virou-se devagar, os olhos antigos brilhando com sabedoria cruel. Porque a vingança te está a comer vivo, filho. Financias o Natal, mas perdes a alma. O presente especial é libertar-te, riscando o teu próprio nome. Chorei então, pela primeira vez desde Londres, o sal das lágrimas misturando-se ao cheiro de peixe. Ela abraçou-me, o seu corpo frágil como porcelana de vista alegre. A verdadeira traição é a que fazemos a nós mesmos. Naquela noite, queimei a lista na lareira da sala, as chamas devorando nomes como um julgamento final. Mas o drama não acabava, o pai ligou, furioso, acusando-me de chantagem. A Maria implorou por segredo, o tio Manuel ameaçou suicídio. A vingança ecoava, um fado eterno nas ruas de Lisboa. Os dias seguintes foram um turbilhão de ecos, como o vento que uiva nos becos de Madragoa após uma tempestade no Tejo. O pai transferira o dinheiro, 150.000 euros, o suficiente para comprar uma casa modesta em Chelas, mas as mensagens dele chegavam como facas: traíste o teu sangue, João. És pior que eu. A Maria trancara-se em casa, as miúdas perguntando pelo tio ausente, e o Pedro, redimido mas quebrado, afogava-se em cervejas no Lux, o clube noturno de Lisboa onde o bairro alto se transforma em labirinto de neon e arrependimentos. Eu vagueava pela cidade como um fantasma, financiando não mais natais, mas silêncios, jantares solitários no Time Out Market, onde o burburinho de vozes estrangeiras abafava o meu vazio. A mãe observava-me da sua poltrona de veludo gasto, tricotando um jail que nunca acabava, os olhos como poços de xanti escuro. A lista funcionou? Perguntava ela, sem ironia. Eu respondia com um encolher de ombros, mas por dentro, o veneno persistia. Riscara o meu nome nas chamas, mas as cinzas ficavam na minha pele, uma tatuagem visível de culpa. Comecei a questionar, fora vingança ou masoquismo. Cada nome riscado libertara uma presa, mas prendia-me mais a mim, noites em claro revivendo o soco do tio, a cela fria por causa da Maria, o cheiro de sardinhas que me sufocara em Setúbal. Uma tarde, sob o céu de janeiro que chovia cinzento como o granito do Rocio, recebi uma carta do Padre Francisco. Não uma confissão, mas um convite: vem à missa de domingo, João. Deus perdoa os vingadores. Ri, amargo, dobrando o papel no bolso enquanto caminhava pelo terreiro do Paço, onde gaivotas gritavam como almas penadas. Mas fui, entrei na igreja de São Roque com o casaco molhado, o incenso envolvendo-me como um abraço relutante. O padre pregava sobre o filho pródigo, e os seus olhos encontraram os meus na multidão de fiéis de casacos puídos. Após a missa, chamou-me à sacristia. A doação chegou. Obrigado. Mas e a tua alma? A minha alma está na lista, padre. Queimada. Ele assentiu, o rosário tilintando. Então queima o ódio também. A verdadeira excomunhão é a que nos impomos. Saí dali com uma Ave Maria nos lábios, mas o peso permanecia. No caminho de volta, parei no cemitério dos prazeres, onde a avó jazia sob uma lápide simples de mármore, gravada com Saudade Eterna. Sentei-me na relva úmida, o vento trazendo o cheiro de crisântemos murchos, e chorei pela mulher que me ensinara a rezar e a odiar em silêncio. Avó, eu vinguei-nos. Mas por que ainda dói? O reencontro com o Costa veio por correio, um jornal local com o anúncio, erro passado, desculpas a João Silva, injustamente despedido em 2010. Costa e filhos arrepende-se. O Ricardo, o filho, ligara furioso: meu pai está arruinado por tua causa. Mas eu sentia apenas um alívio oco, como beber vinho sem sede. A Inês enviara fotos da casa à venda, com uma nota: liberta, graças a ti. Mas odeio-te. O tio Manuel pagara em prestações, cada transferência acompanhada de uma carta de súplica: perdão, sobrinho. Eu era o monstro. E o irmão, o Pedro, apareceu à minha porta em Belém uma noite chuvosa, encharcado como um cão vadio. Mano, eu vendi a mota. Aqui está o último. Entregou-me um envelope úmido, e caímos nos braços um do outro, chorando no olo onde o relógio da mãe batia horas mortas. Eu errei feio, murmurou ele. Mas tu salvaste-nos, mesmo na dor. Jantámos juntos,
uma bifana simples de um tasco na doca do Jardim do Tabaco, e pela primeira vez, rimos de verdade, recordando as pescarias no Tejo quando éramos miúdos. Mas o pai... o pai era o epicentro. Ele veio a Lisboa uma semana depois, marcando um encontro no Panteão Nacional, onde os grandes de Portugal jaziam em sarcófagos de glória eterna. Encontrámo-nos na rotunda, o D. Nuno Álvares Pereira vigiando-nos com olhos de bronze. Ele envelhecera, o rosto sulcado como vinhas secas, mas o orgulho persistia. Vim entregar os papéis da quinta. A Isabel deixou-me. A voz dele quebrou, e eu senti uma pontada, não de pena, mas de reconhecimento. Éramos iguais, traidores do nosso próprio sangue. Porquê, pai? Porquê vender tudo? Ele sentou-se num banco de pedra, o sol filtrando-se pelas cúpulas como raios de julgamento. Eu era fraco, João. O teu avô batera-me, como eu bati no teu tio. O ciclo. Mas tu quebraste-o com a lista. Discutimos então, horas de gritos abafados e quando nos túmulos de Camões e Vasco da Gama, desenterrando esqueletos, as noites em que ele me levava a futeiros no Estádio da Luz, as promessas quebradas de um futuro melhor. Eu amava-te, disse ele, por fim. Mas o amor não basta. Abracei-o, o cheiro de azeite ainda nele, e sussurrei, então começa agora. Volta para a mãe. Paga com tempo, não com dinheiro. Ele partiu para Évora naquela noite, mas prometeu regressar. Eu voltei para casa, o peso da lista substituído por algo novo, fadiga, mas também esperança frágil como o fio de uma viola de fado. Fevereiro trouxe o inverno suave a Lisboa, com chuvas que lavavam as ruas como lágrimas de redenção, e flores de amendoeira rebentando nos jardins de Alcântara como promessas de renascimento. A família reuniu-se de novo, não no Natal financiado por euros, mas no almoço simples na casa da mãe, com bacalhau à brás e vinho da casa que o pai trouxera de Évora. Ele chegara na véspera, magro e humilde, a Isabel uma memória distante. A mãe recebera-o na porta com um olhar que misturava ódio e alívio, e agora, à mesa, as vozes sobrepunham-se como ondas no guincho, o tio Manuel contando piadas sem graça, a Maria rindo com as miúdas no colo, o Pedro prometendo um emprego honesto numa oficina de motos em Marvila. Eu observava da cabeceira, o lugar outrora do pai, sentindo o vazio da lista como um buraco no peito que o tempo cicatrizaria. Obrigado pela lista, mãe, disse eu, erguendo o copo. Ela sorriu, os olhos enrugados suavizando-se. Não foi presente, filho. Foi espelho. Para veres o monstro em todos, inclusive em ti. O pai assentiu, a mão trêmula no copo. Eu mereci o riscado. Mas mereço uma segunda chance. A mesa silenciou, e foi a Maria quem falou, todos merecemos. Eu confessei à polícia, o caso foi arquivado como mal-entendido. As miúdas sabem agora, e perdoam. Conversámos então, horas a fio, desfiando as traições como novelos de lã, o tio admitindo os socos por raiva mal resolvida, o Costa enviando uma carta de desculpas que lera em voz alta, a Inês revelando-se viúva solitária em Cascais. O padre Francisco mandara um livro de salmos, com uma nota, a vingança de Deus é a misericórdia. E eu contara a minha parte, as noites em Londres a sonhar com retaliações, o sucesso construído sobre ódio como alicerce de areia movediça. Eu pensei que a lista me libertaria, confessei. Mas libertou-nos a todos. O pai ficou, não na casa velha, mas num quarto alugado em Alfama, trabalhando como ajudante no lagar de um amigo. O Pedro arranjou emprego, pagando dívidas aos poucos, e a Maria divorciou-se, mudando para um apartamento em Lumiar com subsídio que eu ajudei a gerir, não como caridade, mas como igualdade. O tio Manuel vendeu o barco de pesca, doando parte ao orfanato de São José, e até o Costa contratou-me como consultor remoto, ironicamente, para endireitar as finanças. Mas a verdadeira cura veio em noites quietas, quando eu caminhava pelo Tejo ao luar, o rio refletindo as luzes da ponte 25 de Abril como estrelas caídas. Pensava na avó, na sua voz rouca cantando fados na cozinha, a dor é o preço da alma, Joãozinho. A vingança fora o meu fado, dramático, psicológico, uma dança na corda bamba entre ódio e perdão. Financiei não mais natais materiais, mas o renascimento da família, jantares sem dívidas, risos sem sombras. Um ano depois, no Natal seguinte, reunimos-nos de novo. Não eu pagando tudo, mas todos contribuindo, o pai com azeite de Évora, a mãe com filhós caseiras,
o Pedro com histórias de motos consertadas. E na árvore, em vez de prendas embrulhadas, pendurei uma lista branca, nomes com promessas de futuro. Para o que vem, disse eu, e eles aplaudiram, o som enquanto como sinos na sé. Eu era livre, não da dor, pois a saudade é portuguesa, mas dela. A lista negra queimara, deixando cinzas férteis para um novo solo. E em Lisboa, sob o céu eterno, o drama da vida continuava, real, áspero, lógico nos seus excessos emocionais. Como um bom fado, acabava não no fim, mas na nota que perdura.